Fala galera do canal, sou Tomás. Sou o Lucas. Galera, quem estiver nos assistindo, eu peço que dê o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Que ajuda muito ao desempenho do nosso canal. Vamos direto para o palpite para Série C, Avaí e Figueirense. Avaí é o 12º colocado com 13 pontos. O Figueirense é o 14º colocado com 10 pontos. O Avaí está vindo de 3 derrotas, um empate e uma vitória. A última vitória essa última vitória contra o Cruzeiro. O Figueirense vem de 2 derrotas, uma vitória e um empate contra o Guarani. Neste confronto, o Avaí vem de 2 vitórias, duas vitórias para o Avaí, 2 vitórias para o Figueirense e um empate nos últimos 5 jogos entre eles. Bom, eu vou de Avaí, tiro seco. Eu vou de casa empate para Avaí. Eu vou de Avaí, mas eu vou naquele seguinte: vitória do Avaí e ambos marcam gols, tá? Juventude e Operário. Juventude é o 8º colocado com 16 pontos. O Operário é o 7º colocado com 17 pontos. Juventude está vindo de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Derrota por CSA. E o Operário está vindo de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. A última para o Cuiabá. No último encontro entre eles foi 4-0 para o Juventude. Bom, como um está em 7º, o outro está em 8º, e vai fazer um jogo aperreado, começa com o Lucas. Vou de Juventude, empate casa para Juventude. Juventude, casa, empate, Juventude. Eu vou colocar ambos marcos. Esse jogo ainda vou colocar 2-1 para Juventude. 2-1 pro Juventude. Acredito que é um bom placar. Eu vou colocar também vitória do Juventude e ambos marcos. Vitória e CSA. Vitória é o 6º colocado com 17 pontos. O CSA ele é o 15º colocado com 10 pontos. O Vitória é o 6º, vem de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. De uma vitória em cima do Oeste. O CSA está vindo de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. O último é em cima do Juventude. Nos últimos encontros vem uma vitória do Vitória, uma vitória do CSA e 3 empates. É um jogo equilibrado sempre entre eles, Lucas. E quando há vitória entre eles, é sempre um placar de 2-1, 1-0 e aperreado. O que tu me diz sobre esse jogo, Lucas? Vou de Vitória. Vai de Vitória? Eu vou de Vitória e ambos marcam na partida. Oeste e Botafogo. Botafogo da Paraíba, tá? De São Paulo, né? Botafogo de São Paulo. Oeste, ele é o 20º colocado com 6 pontos, lanterna. O Botafogo é o 17º colocado com 8 pontos. O Oeste está vindo de um empate, uma vitória e 3 derrotas. O Oeste está vindo de derrota por vitória. O Botafogo vem de um empate e 3 derrotas. A última derrota por CRB. Bom, Lucas, ambos estão vindo de 3 derrotas. O que tu me diz sobre esse jogo? Rapaz, vou de ambos marcam. Tu vai de ambos marcam? Só isso, pronto, acabou. Porque olha, é um jogo equilibrado. Eu vou colocar empate em ambos marcam. Tá? Guarani e Sampaio Corrêa. Guarani, 16º colocado com 9 pontos, tá? Sampaio Corrêa é o 19º colocado com 7 pontos. É o vice-lanterna. O Guarani está vindo de uma vitória, uma derrota e 3 empates. O último empate contra o Figueirense. O Sampaio está vindo de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. Ele está vindo de vitória em cima do Motoclube, onde ele foi campeão maranhense. Mas na Série C, na Série C está vindo de vitória em cima do Avaí. Nos últimos 5 encontros entre eles, Lucas, 3 vitórias para o Guarani. E o que tu me diz, Lucas? Eu vou de Guarani. Guarani? Também vou de Guarani e vou de 2-0 Guarani, Lucas. Vitória Guarani. Tá? Vamos aqui. Paraná e Chapecoense, Lucas. Paraná, o 2º colocado com 21 pontos. Chapecoense é o 4º colocado com 18 pontos. Paraná é o terceiro, vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. Um empate com o Brasil de Pelotas. A Chape está vindo de 3 vitórias e 2 empates. O último empate contra o América Mineiro. Nos últimos 5 encontros vem
uma vitória Paraná, 2 vitórias Chape e 2 empates. Esse jogo vai ser equilibrado. Vou colocar empate casa. Mesma coisa, empate casa Paraná. Paraná. Esse jogo vai ser muito equilibrado. Os últimos jogos dele foram meio travoso, placar de poucos gols, tá? Nem vou colocar ambos marcos, vou colocar empate casa Paraná. Cuiabá e Náutico. Acredito que vai fazer um jogo mais equilibrado, tá? É o líder contra o terceiro colocado. Terceiro colocado não, é o líder contra o 11º colocado. Vamos lá, Cuiabá é o primeiro colocado com 22 pontos e o Náutico é o 11º colocado com 14 pontos, tá? O Cuiabá está vindo de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. O último empate contra o Operário. Náutico, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, justamente com a Chape, tá? Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias para o Náutico. Bom, como vai ser um jogo fora para o Náutico, eu não vou fechar os olhos para ele não. Eu vou colocar ambos marcam, tá? E pronto. Eu já vou de Cuiabá. Vai de Cuiabá? Seco? Colocar placar? Eu vou colocar ambos marcam, placar de 1-1. Empate. Vamos lá. Vamos ter uma semifinal do Paulista A2. Aí vem São Bernardo e São Bento. Bom, o primeiro jogo foi 3-0 para o São Bento. Eu vou colocar ambos marcam nesse jogo, porque o São Bernardo vai para cima, mano. E para ele não tem nada a perder. O que tu me diz sobre isso? Eu vou de ambos marcos e caso empate fora com São Bento. Certo. Libertadores da América. Peñarol e Colo-Colo. Peñarol, 4º colocado com 3 pontos. Colo-Colo, 3º colocado com 6 pontos. Peñarol vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. A última derrota foi contra o Jorge Wilstermann. E o Colo-Colo está vindo de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Uma das derrotas foram para o Atlético Paranaense. Nos últimos 3 encontros tivemos 1 vitória Colo-Colo e 2 vitórias Peñarol. Bom, eu vou colocar apenas ambos marcos nesse jogo, Lucas. De ambos marcos? Eu vou apenas de ambos marcos nesse jogo. Eu já vou de empate fora com o Colo-Colo. Colo-Colo. Perfeito. Grêmio e no Grêmio, o Grêmio e Universidade Católica. Grêmio, 2º colocado com 7 pontos. Universidade Católica, 4º colocado com 4 pontos. O Grêmio está vindo de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Uma derrota para o Atlético Mineiro. O Universidade Católica está vindo de 3 vitórias e 2 empates. O último empate foi contra o Everton Del Mar, campeonato lá do país dele, tá? Nos últimos encontros, 4 vitórias da Universidade Católica e 1 vitória do Grêmio. Fazer um jogo dentro de casa, Lucas. O que tu me diz sobre esse jogo? O de Grêmio. Vai de Grêmio seco? 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio. Eu vou colocar a vitória do Grêmio e ambos marcam na partida. Bom, eu acredito que esse aqui vai ser o melhor jogo dessa fase, dessa rodada. Boca Juniors e Libertad. Boca Juniors é o primeiro colocado com 10 pontos. Libertad é o 3º colocado com 6 pontos. O Boca Juniors, Lucas, está vindo por incrível 5 vitórias. A última em cima do Independente Medellín. E o Libertad está vindo de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A última contra o São Lourenço. Nos últimos encontros entre eles, está vindo de 1 empate e 4 vitórias Boca Juniors. E vai continuar vitória Boca Juniors. Vou de Boca também, 2-0. 2-0, acho que esse é o placar bacana. 2-0, 2-1. É um placar bom para esse jogo. LDU e Binacional. Bom, LDU está vindo de 1 empate, 4 vitórias. A última vitória contra o Técnico Universitário, de 5-0. E o Binacional está vindo de 1 vitória e 4 derrotas. A última derrota foi 1-0 para o Carlos Manucci. Os últimos encontros foi 1-0 para a LDU. Acredito que vai continuar, Lucas. A LDU é o Binacional lanterna mesmo. Vou direto. Né? LDU. LTU direto, tá? Atlético Paranaense e Jorge Wilstermann. O Atlético Paranaense está vindo de um empate. Não, Atlético Paranaense ele é o primeiro colocado com 9 pontos. E o Jorge ele é o 2º colocado com 6 pontos. Vai ser um jogo muito equilibrado, tá? O Atlético Paranaense está vindo de um empate e 4 vitórias. A última vitória foi contra o Bahia no Brasileirão. O Jorge está vindo de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A última vitória se manteve o Peñarol na Libertadores da América.
Último encontro entre eles está vindo. Os últimos 3 encontros, 2 vitórias para o Atlético Paranaense e uma vitória para o Jorge. Bom, eu vou de Atlético Paranaense. Não vai ser jogo fácil. Vou colocar Atlético e ambos marcam. E você, Lucas? Eu vou de ambos marcam. Direto. Direto. Realmente vai ser um jogo muito difícil. Não vai ser jogo fácil para o Atlético Paranaense, não. América de Cali e Internacional. América de Cali é o terceiro colocado com 4 pontos. O Internacional é o primeiro colocado com 7 pontos, tá? O América de Cali está vindo de 3 derrotas, uma vitória e um empate. O último empate foi com a Universidade Católica. O Inter está vindo de 3 derrotas, uma vitória e um empate. O último empate foi contra o São Paulo no Brasileirão. Porém, na Libertadores está vindo de derrota contra o Grêmio. Tá? Nos últimos 5 jogos vem 3 empates, uma vitória Inter e uma vitória América de Cali. Bom, galera, vamos dar uma passada rápida aqui na Europa. Vamos ter 3 jogos. É o que a gente seleciona. Vai ter vários jogos, mas a gente seleciona os principais. Na La Liga, vamos ter Real Sociedade e Valência. O Real Sociedade é o terceiro colocado com 5 pontos. O Valência é o quinto colocado com 4 pontos. Nos últimos encontros temos 2 empates, uma vitória para o Real e uma vitória para o Valência. 2 vitórias para o Valência. Acredito eu que esse jogo vai ser ambos marcam. E você, Lucas? Eu vou de Real Sociedade. Real Sociedade, casa nesse caso. É. Getafe e Real Betis. Getafe está vindo em sétimo colocado com 4 pontos. Real Betis é o primeiro colocado com 6 pontos. Getafe está vindo de empate, uma derrota e 3 vitórias. E o Betis está vindo de 4 vitórias e uma derrota. Nos últimos encontros entre eles, vem de um empate, 3 vitórias para o Getafe e uma vitória para o Betis. Bom, o que você me diz com isso aí? De ambos marcam. Também acredito que o melhor placar aqui é ambos marcam. No inglês, Tottenham e Chelsea. Tottenham vem de 4 vitórias e um empate. E o Chelsea, uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. Nos últimos encontros vem 4 vitórias Chelsea e uma vitória Tottenham. Ambos marcarão na partida. Eu vou de empate fora. Empate fora Chelsea. Bom, galera, por hoje é só. Agradeço a cada um de vocês que está nos acompanhando no canal. Agradeço a dona Sandra, o meu amigo Marcos, tá? E o meu amigo Rei Pop tá saudade aqui no Pará, Alex Monteiro. Abraço, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã. Fica com Deus, até amanhã. Falou.